Salve pessoal, eu sou o Vitor. Eu sou o Jerome. Esse aqui é o Café Colapso, um podcast da ONG Rizomar. Nesse episódio a gente vai tratar numa temática, né, num dos temas que a gente vai abordar. Se você não assistiu o episódio piloto, onde a gente explica um pouco do que a gente vai tratar nesse podcast, a gente recomenda que você assista. Nessa temática de crenças a abandonar, a gente vai abordar crenças que a gente acredita que a gente tem que abandonar em relação à nossa atual conjuntura global. E o primeiro tema que a gente vai abordar é o fim do crescimento econômico, né? Por que a gente acha que a gente tem que parar de acreditar que a economia vai simplesmente continuar crescendo para sempre e perceber que, na verdade, as coisas não são muito bem assim. Basicamente, o nosso papo hoje, a gente vai estruturar ele, né? Primeiro entendendo quais são os motivos, né, que estão embasando, né, essa desconstrução, né, dessa crença, né, que a gente tem hoje, ainda hoje, que é a economia vai continuar a crescer durante o século XXI. Então, os 4 motivos, a gente vai abordar cada um. Primeiro, tem a questão da descida energética. Segundo, a degradação crescente do meio ambiente, né, que isso envolve tanto o caos climático, que está se acelerando, e os danos ambientais de forma geral, né, dos ecossistemas naturais. O terceiro motivo é ligado à instabilidade política e social, que é uma consequência, né, também indireta dessa descida energética por vir e dessa degradação crescente do meio ambiente. E, por fim, tem um aspecto que a gente vai abordar também, que é pouco falado, é a bolha de criação monetária ligada a uma economia baseada na dívida, né, no crescimento exponencial da dívida e de uma criação de dinheiro a partir de uma economia totalmente especulativa, né, ligada à loucura dos mercados financeiros hoje em dia. Isso está criando uma criação, né, de dinheiro desconectada da economia real. Então, esses são os 4 motivos principais que nos fazem acreditar, né, que cada vez mais economistas e cientistas e pessoas que estão, né, nessa área da ecologia, né, do meio ambiente, que realmente mostra que não vai ter como manter um crescimento econômico para as próximas décadas. Numa segunda parte desse papo de hoje, a gente vai abordar o que essa nova conjuntura que está se apresentando, né, muda dentro das nossas vidas pessoais, né? Então, primeiro vamos abordar essa questão, né, da necessidade da gente rever todas, né, nossas perspectivas individuais, porque o fim do crescimento econômico muda profundamente o paradigma da nossa economia atual, e isso nos obriga a rever o nosso lugar de vida, o nosso trabalho, os nossos investimentos, o nosso consumo, as nossas relações sociais e tudo mais. E, no final, a gente vai tentar terminar, né, o papo com um lado positivo, né, de tentar entender qual, finalmente, é o lado bom do fim desse crescimento econômico global que está se aprontando para o século XXI. Será que isso pode ser uma coisa boa também? A gente acredita que essa mudança de paradigma proporciona muitas coisas legais que vão poder acontecer para o planeta e para nossas vidas, né? Para relativizar um pouco esse panorama um pouco distópico, né, que a gente vai abordar nesse papo de hoje. Exato, não é diminuir tristeza, sofrimento e dano que tudo isso vai causar, mas é pensar nas oportunidades que essa conjuntura apresenta para a gente olhar isso também como um lado positivo e ver como que a gente pode viver nesse novo cenário. E dentro desse primeiro ponto que o Jerome trouxe, né, da descida energética, eu acho que é interessante primeiro a gente situar o que é energia, né? Porque energia é o que sai da nossa tomada, né? Energia elétrica. Quando a gente fala em energia, a gente pensa automaticamente na conta que a gente paga todo mês e na luz. Mas a energia elétrica, ela representa apenas 18%, né, de toda a energia que é utilizada para a gente conseguir produzir, extrair e processar tudo que a gente usa hoje na nossa sociedade industrializada e globalizada. Então, energia é toda a nossa capacidade de realizar trabalho, é toda a nossa capacidade de alterar o nosso ambiente. E aí a base, né, de consumo energético ela é medida pelo consumo de energia primária. Energia primária é toda a energia que a gente precisa primeiro para iniciar esse processo de extração, de exploração de recursos, para a gente conseguir processar e criar o que a gente chama hoje de economia global. E a nossa energia primária ela é baseada toda em combustíveis fósseis.
Então, petróleo, gás e carvão. Petróleo, gás e carvão. E se a gente olhar, essa perspectiva, ela é muito recente. Então, se a gente olhar o século XVII, antes do século XVIII, a gente usava basicamente biomassa, né? A gente basicamente queimava madeira, carvão vegetal, para gerar energia. Eu usava a força de tração animal, tinha um pouco de moinho d'água, de moinho de vento, mas era muito limitado, né? A captação de possibilidade da sociedade captar energia. Isso, e daí isso limitava muito a nossa capacidade de transformar o ambiente. E de gerar riqueza. E de gerar riqueza. Então, se a gente tinha uma capacidade menor de geração de energia, a gente tinha menos capacidade de transformar o nosso ambiente e uma menor capacidade de produzir, processar, extrair recursos. E a partir do momento em que a gente descobre o carvão mineral e ele inicia a Revolução Industrial, a gente adiciona, né, uma nova energia nesse montante energético que a gente tem para processar energia para a transformação de coisas. E o que aconteceu quando a gente descobriu o carvão mineral? A gente não deixou de queimar madeira, a gente não deixou de usar as trações que a gente já usava. A gente só sobrepôs isso. E isso vai acontecendo nos últimos 200 anos. Essa sobreposição ela vai acontecendo com todas as outras fontes energéticas. Então, quando a gente descobre o petróleo, a gente não deixa de usar carvão mineral, muito pelo contrário, a gente usa mais carvão mineral e começa a usar petróleo. Aí, quando a gente descobre o gás natural, a gente começa a usar carvão mineral, mais petróleo, mais gás natural. E aí, quando a gente chega ali na ponta, quando a gente começa a desenvolver os sistemas, né, de hidrelétricas, ou o solar, ou o eólico, ou o nuclear, todas essas fontes energéticas elas vão se sobrepondo. Então, quando a gente olha isso num gráfico, que a gente vai disponibilizar todos esses... tudo que a gente está falando aqui, vão ficar disponíveis as fontes depois para vocês darem uma olhada, você tem uma grande curva exponencial, onde todas essas energias elas vão uma sobrepondo a outra. Então, isso quer dizer que não tem uma transição energética. A gente nunca descobre uma nova forma de utilizar a energia e deixa de usar a outra. A gente sempre acaba usando mais da que a gente usava antes e usa mais a outra. E se a gente olha em termos de porcentagem, 83, 84% de toda a energia que a gente usa é fóssil, né? Essa é uma energia não renovável. Toda essa questão de a energia solar, a energia eólica, é a panaceia da transição energética, porque a gente vai conseguir em 20, 30 anos mudar tudo para renováveis. Isso é uma conversa fiada, porque a gente precisa de energia fóssil para extrair os recursos minerais, os recursos naturais, para gerar essas novas energias. Então, elas não são 100% renováveis, elas não têm a capacidade de sobrepor a energia fóssil. De substituir a energia Exato. fóssil. É uma coisa interessante também que a gente vai observando, tem alguns estudos que apontam que algumas inovações tecnológicas, por exemplo, a invenção de uma mini usina nuclear ou de uma eólica offshore muito eficiente, na verdade, ela vai tornar possível a exploração de campos de petróleo que era então inacessível. Então, na verdade, indiretamente, descoberta de novas fontes de energias renováveis, entre aspas, acelera ainda mais a busca e a extração de energias fósseis, gás ou petróleo, em lugares muito inacessíveis. Então, tem um efeito perverso da inovação tecnológica, e a gente vê que não tem, de fato, como o Victor falou, não está tendo uma substituição de uma energia suja, entre aspas, por uma energia limpa, né? E uma coisa que a gente tem que estar muito claro, a gente sempre fala que somos analfabetos, né, de um ponto de vista energético, né? A gente não entende que o crescimento econômico é totalmente correlacionado ao consumo energético. Tem alguns gráficos que a gente vai colocar também na descrição, né, do Chief Project, né, que é uma associação francesa que trabalha sobre essas questões energéticas, que mostra que nos últimos 50 anos a curva de consumo energético é totalmente correlacionada à curva do crescimento econômico. Do PIB. Do PIB, né? Então, é uma coisa que vem com o outro, né? Tipo, a energia é a capacidade de realizar trabalho, a capacidade de produzir bens e serviços. E como você fosse, por exemplo, colocar açúcar num formigueiro, né? Tipo, você você acelera o processo, tipo, injetar energia na economia permite criar riqueza, é a base de absolutamente tudo, né? Um outro aspecto que a gente precisa desmistificar, além da falsa transição energética que está sendo vendida, não tem desmaterialização da economia, né? Hoje em dia a internet, por exemplo, né, é uma mega infraestrutura que gasta muita energia, né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, o consumo energético da internet é superior ao consumo
energético de todos a frota, né, de aviões do mundo. A internet gasta mais energia que todos dezenas de milhares de aviões que estão circulando 24 horas no planeta, assim. Então a gente tem que entender que não tem desmaterialização da economia. A produção de PIB é ligada a consumo energético. Esse consumo ele é ainda, na sua grande maioria, 80, 84, 85% fóssil, né? Gás, petróleo e carvão, ou seja, uma energia solar, né? Que foram fossilizados, que demorou dezenas de milhões de anos para se formar, e a gente já gastou mais da metade em 2 séculos, né? Então a gente tá... Porque ela não é renovável, ela demora milhões de anos, muito mais tempo do que a humanidade existe no planeta. E a gente torrou metade dessa reserva nos últimos 200 anos. E não é que é uma questão de tipo, o petróleo vai acabar. É que ele tá ficando cada vez mais caro de tirar do chão. Tá ficando cada vez mais caro de encontrar um petróleo, porque todo petróleo fácil de ser tirado, ele basicamente já foi tirado do solo e está sendo tirado nas suas últimas reservas. O que sobra hoje são reservas de petróleo que são muito custosas e muito caras para se tirar do chão. E vai chegar um momento em que vai deixar de ser economicamente interessante e viável você tirar esse petróleo e processar ele. E daí a gente vai começar a ter uma crise energética. Uma coisa interessante que o Jerome trouxe, né, dessa questão desse recuo, dessa questão de quando você faz uma inovação e isso causa um efeito indireto de você consumir mais energia a partir dessa inovação, é trazido também pelo pesquisador Joseph Tenter na pesquisa que ele faz, né, do colapso das sociedades complexas. Isso. Ele traz um estudo bem interessante onde ele faz exatamente esse link de que a cada inovação tecnológica, essa inovação possibilitou a extração e queima e consumo de mais energia, né? Desde a época da máquina a vapor, quando você descobre um sistema de consumo de energético mais eficiente, a gente gasta mais energia para explorar essa nova tecnologia. Então, é um efeito inverso, né? Contrário. E a gente pode aplicar isso em diferentes descobertas de tecnologia na história da humanidade. E a questão é, tipo, a gente estava falando, né? Tipo, não que o petróleo vai acabar, né? Mas o petróleo, porque a gente está falando do petróleo o tempo inteiro, né? Tem umas pessoas que falam, faz 50 anos que as pessoas falam que o petróleo vai acabar e de fato ele não está acabando. Na verdade, hoje, o pico de extração de petróleo convencional, né, que é o petróleo mais fácil de ser extraído, ele foi atingido em 2008. Então já faz, né, hoje em dia, mais de 14 anos. 14 anos. Desde então, a produção de petróleo ela continua a crescer, mas através do petróleo não convencional, que é basicamente o pré-sal, né, que é o petróleo localizado a mais de 10 mil metros abaixo do nível do mar, e a areia bituminosa do Canadá, o gás de xisto, né, dos Estados Unidos, o shale oil. Esse petróleo é um petróleo que você precisa gastar muita energia para poder extrair e processar ele. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é isso, assim, tipo, o petróleo se torna cada vez mais custoso a ser extraído e a gente está chegando num pico de produção de petróleo convencional e não convencional somando no final de 2018. Na verdade, tem vários estudos que apontam que esse pico de produção já foi ultrapassado e hoje a gente está chegando numa grande descida ligada a uma questão geológica, né, de simplesmente as reservas estão se esgotando, né? Então, o petróleo fica cada vez mais difícil, tem que cavar cada vez mais profundamente, tem que utilizar cada vez mais energia para extrair a mesma quantidade, ou até para extrair menos quantidade. E uma coisa que a gente chama de um autor bem interessante, que escreveu um livro que se chama Peak Everything, que é o Richard Einberg, que fala que o petróleo representa a energia mais fácil que a gente descobriu na história da humanidade, porque é uma energia muito condensada, né? 1 litro de petróleo representa milhares de horas de trabalho braçal, trabalho muscular, como se fosse, né? É uma energia que é muito fácil de se transportar, e o petróleo é como se fosse o sistema sanguíneo do macro sistema industrial. Porque se você for olhar, por exemplo, as máquinas que trabalham na agricultura, né, os tratores e tudo mais, as máquinas que trabalham na mineração, tudo o sistema de transporte, né, de cargo, né, de avião, barco, caminhões, a indústria química de produção de plástico, tudo isso não tem como substituir o petróleo, farmacêutica. Então, o petróleo é realmente uma peça e uma engrenagem muito difícil a ser substituída dentro do sistema industrial, e quando você tem o preço do petróleo que aumenta, basicamente
Tudo aumenta todas junto. as matérias-primas aumentam junto, porque para extrair qualquer matéria-prima precisa de petróleo. Então a gente está chegando nessa situação bem complexa, onde a tendência é isso, assim, interessante que essa guerra atualmente que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, porque tem alguns artigos também do Chief Project, né, que é essa associação francesa, que mostra que a Rússia já chegou no pico de produção dela, né, lembrando que a Rússia hoje em dia é o maior produtor de gás e de petróleo do mundo, né, e vários países da África e do Oriente Médio e da América Latina, como por exemplo o México, já ultrapassaram o pico de produção deles, já estão numa fase de decrescimento em termos de extração de petróleo. Uma coisa interessante de abordar só para a gente conseguir ilustrar um pouquinho melhor, né, o que quer dizer, né, gastar mais energia para tirar o petróleo, o gás, etc. do chão. Tem um índice que chama taxa de retorno energético, que é basicamente, se a gente fosse traduzir isso para, por exemplo, uma pessoa que vende um comércio, vende um produto, você vende livros. Então, se você compra um produto a R$1 e vende ele a 10, vamos dizer que você tem uma relação de 1 para 10, né? Então, a taxa de retorno energético é o quanto de petróleo você gasta para tirar aquele petróleo do chão. Quando foram descobertos os primeiros poços de petróleo, se gastava 1 barril de petróleo para tirar 100 barris de petróleo do chão. Hoje, você gasta 1 barril de petróleo para tirar 10, 8 do chão. E então você teve uma redução de 10 vezes, até mais de 10 vezes, a taxa de retorno energético do petróleo em relação aos primeiros poços de petróleo. O petróleo não convencional que o Jerome estava falando, a areia bituminosa, o gás de xisto, ele chega a ter uma taxa de retorno energético de 3, 1 para 3, 1 para 4. Ou seja, tem que queimar 1 baril para extrair 3. 3. Né? Então você tem aí um lucro, entre aspas, de 2. Então, se você olhar qualquer coisa abaixo de 8, se eu não me engano, ela já se torna economicamente inviável. Só é viável hoje explorar esse petróleo sujo, entre aspas, a areia bituminosa, o gás de xisto, ou até o próprio pré-sal, porque você tem muito subsídio governamental, você tem muitos governos pagando para a extração desse petróleo, e por isso que ele se torna rentável. Sim. E por que as pessoas fazem essa maluquice de fazer uma coisa que dá prejuízo? Porque a economia não vive sem essa energia primária, porque não existe uma transição, não existe nada que substitua isso. E é isso que a gente tem que entender. A gente está num momento em que a gente já está trabalhando no vermelho, vamos assim dizer, entre aspas, a gente já está há um bom tempo trabalhando no vermelho, e não tem perspectiva disso mudar. Porque a gente não tem nada que substitua isso. Mesmo nuclear, hidroelétrica, não chega a representar mais de 10% cada uma dessas fontes, né, da matriz energética global. Realmente, a gente tem que entender a dependência estrutural que a nossa cidade tem em relação com a energia fóssil, que vai entrar numa fase de decrescimento, né, de extração e de um custo absurdo, né, para manter uma produção que, de qualquer forma, vai ter que decrescer por questões geológicas que não tem como a gente debater, né? Sim, e uma coisa que não entra nessa conta, porque a gente está falando estritamente da parte econômica, de quanto custa para tirar isso do chão. Mas a gente não está nem falando das externalidades disso. Quando a gente tira o petróleo, quando a gente tira a areia bituminosa, não sei se alguém já viu, a gente pode até colocar um vídeo na descrição de campos de extração de areia bituminosa no Canadá, mas é um estupro geológico para extrair essa energia do chão. Muita movimentação de terra, se destroem cenários, paisagens inteiras. E muita água que tem que usar. E milhões de litros de água, porque você tira uma areia suja, melequenta, gosmenta, e você tem que lavar ela com muita água limpa para separar o utilizável do petróleo da sujeira, vamos dizer assim, da areia. Então, o gás de xisto, a mesma coisa, você injeta gás e estoura todas as camadas geológicas inteiras para conseguir empurrar o resto de petróleo que estava lá no chão. O pré-sal, você cava e destrói camadas geológicas inteiras, perigando, né, você atingir ali a camada de sal embaixo do oceano, causando movimentações a nível de placa tectônica quase. Então, quando você vai calcular os danos ambientais, eles não estão embutidos no preço ou no valor dessa energia. Total. E aí chega até justamente o segundo motivo. Exatamente. Né? Que o primeiro motivo é essa descida estrutural, né, da produção de energia que vamos ter que enfrentar para as próximas décadas. E em paralelo a isso, a gente tem um crescimento exponencial, como tu começou a falar através, por exemplo, do caso, né, da areia bituminosa do Canadá,
dos danos ambientais e climáticos que estão realmente explodindo, né? Tem um estudo bem interessante que a gente vai colocar o link também, que mostra que em 2019 a soma dos danos das catástrofes climáticas era de 166 bilhões de dólares, né, em 2019. Em 2021, isso quase dobrou, passou a ter 280 bilhões de dólares, assim, e o custo mais alto já registrado, né? Então a gente tem em 2 anos uma multiplicação dos danos, né, econômicos ligados às catástrofes climáticas que praticamente dobrou. Então a gente vê uma curva exponencial do custo, né, ligada a essa economia extrativista, a esse sistema industrial. Então isso tem um peso, obviamente, né, para a economia, né, como você vê queda de safra, como aconteceu, né, por exemplo, em 2022 no sul do Brasil, tem chuvas, catástrofes climáticas que aconteceram, né, no litoral da Bahia, no estado do Rio de Janeiro, né, no início também do ano, o risco de apagões, como aconteceu, né, em 2021, onde a gente teve no Brasil a pior seca dos últimos 90 anos, e a gente tem que entender que isso cria um efeito dominó de consequências econômicas catastróficas, né? A gente está falando de risco de apagões, a produção de energia elétrica no Brasil depende muito da hidrelétrica. Se você tem secas, você tem uma queda da produção de energia elétrica, aí você tem apagões, tem fábricas que têm que parar de funcionar, enfim, tem um conjunto de efeito dominó catastrófico sobre a economia. Então, realmente, as externalidades negativas do sistema industrial extrativista estão sendo cada vez mais pesado para o sistema, né? A gente está, na verdade, começando a pagar danos que foram geridos e causados décadas atrás, né? A conta está chegando para a nossa geração. E isso vai se tornar insustentável para o sistema se manter, né? Não tem como manter esse dilema, né? A gente vai ter cada vez menos energia disponível em paralelo teremos que lidar com cada vez mais problemas climáticos e ambientais, extremamente custoso para o sistema, né? Então, chega no momento, realmente a conta não fecha mais. É muito louco isso. O próprio painel do IPCC, nesse último relatório, eles estimaram em 15 trilhões de dólares esse prejuízo climático e ambiental, porque o Jerome falou, né? Você vê 166, 168... 280 em 2021. 280 em 2021. Então você vai vendo que é uma tendência exponencial os custos, os prejuízos climáticos causados por essa economia que a gente adotou, que se iniciou há 200 anos atrás, quando a gente começou a usar energia fóssil. A gente não incluiu no preço da energia todo o impacto que isso estava causando, e agora a gente está começando a pagar a conta disso. Então, é uma curva exponencial de danos e prejuízos, e a gente tem uma descida exponencial da disponibilidade energética para a gente lidar com essas mudanças. Sim. Aí, a gente não vai entrar em detalhes sobre o efeito dominó ligado às crises climáticas, acho que até isso pode ser o assunto de um episódio só. Inteiro. Mas realmente, se você for fazer um mapa mental, assim, né, tipo, de todas as catástrofes ligadas ao aquecimento global, a gente vê que realmente tem vários efeitos de retroalimentação, ou seja, né, tipo, de uma crise que vai gerar outras, e a gente vê realmente que está tudo interligado, e realmente a gente ainda não entendeu o que isso vai causar dentro do sistema econômico. Antes da gente entrar no terceiro motivo, eu acho que é legal da gente comentar, a gente pode fazer um episódio só sobre as relações, etc., mas eu acho que é interessante a gente trazer minimamente, né, porque muitas pessoas conhecem o Dia da Terra, né, que é o dia calculado, ou quando se calcula que a gente extraiu todos os recursos que poderiam ser renovados na Terra, né, durante um ano. E quando esse cálculo começou a ser feito, na década de 70, ele começou a avançar, né, de dezembro para novembro, e foi avançando cada vez mais antes no ano, e eu acho que ano passado, no começo de julho, ou no meio de julho, a gente chegou no Dia da Terra. Esse ano provavelmente vai ser antes do ano passado, então cada ano mais a gente consome e extrai mais cedo todos os recursos necessários para se renovar para o ano seguinte, então trabalhando no vermelho. E dentro dessa perspectiva, grupos de cientistas fizeram um relatório que ficou bem conhecido, né, o relatório Meadows, do Clube de Roma, e a gente pode também deixar todas as referências aí. Eles criaram no início da engenharia da computação, eles criaram toda uma dinâmica de sistemas, que é o que o Jerome falou, de efeitos de retroalimentação. Então, calculando a indústria, as poluições, o aumento da população, a capacidade de a gente produzir alimento. Então, eles conectaram várias variáveis e colocaram num computador
com todos os efeitos de retroalimentação que cada variável contribuía para a outra, e começaram a criar cenários de o que aconteceria com o planeta se a gente continuasse na tendência que a gente estava lá na década de 70. Desde aquela época, eles já falavam, né, foi lançado, né, o relatório, o livro Limits to Growth, o Limites para o Crescimento, e desde essa época já se falava, né, da insustentabilidade do crescimento econômico. Desde essa época. E de 10 em 10 anos, o que eles faziam? Eles reavaliavam e atualizavam todos esses cálculos e todo esse sistema com as novas tecnologias e com a novas capacidades de processamento, com novas variáveis, etc. Os dados atualizados. Com todos os dados atualizados. Então, a cada 10 anos, eles atualizam e refazem essas perspectivas. E sempre as curvas, né, começam a cair de crescimento econômico, de população, de capacidade de produção de alimento, entre 2020 e 2040, vulgo o período que a gente está vivendo hoje. Então, isso já está sendo falado, já está sendo calculado, já está sendo avisado há mais de 50 anos. Né? Então, isso não é nenhuma novidade. Só que, como a gente está numa sociedade que é totalmente viciada dentro dessa lógica, a gente não consegue nem sair dela, nem politicamente, nem economicamente. É muito difícil de você, com uma economia globalizada, tudo criou-se uma interdependência de tudo. Então, é muito difícil você mudar isso, porque tá tudo muito interligado e muito interconectado. Então, fica tudo muito bloqueado para mudança. A gente chega agora, na verdade, esse relatório, né, do Meadows, né, que é um modelo matemático que se chama Model World Tree, que a gente chama de tipping point, né, de ponto de ruptura. Chega realmente um momento onde você não consegue mais manter o sistema rodando e chegar um efeito espiral, né, de crises, bola de neve, né, de crise, onde o sistema começa a entrar em decadência e a gente chega num decrescimento esforçado, né, acelerado, né, da economia, da produção e por aí vai. E realmente a gente está falando de pouco tempo, né, entre 2020 e 2040, realmente é como se a gente fosse no topo da montanha-russa, a gente já está começando a descer. Porque lembrando, né, que o PIB do Brasil quase não está mais crescendo desde 2014. Faz 8 anos que quase não tem mais crescimento econômico no Brasil. E isso é o caso de muitos países, inclusive muitos países europeus, onde você quase tem uma situação de estagnação há quase 10 anos. A culpa não é da Dilma nem do PT. É uma coisa muito mais estrutural e ligada a uma situação global. E a gente estava falando disso tudo, essa questão de tipping point, a gente tem que levar em conta também, esse ponto de ruptura, que a descida energética, junto com o aumento exponencial dos danos ligados a catástrofes climáticas, a degradação do meio ambiente, causa indiretamente um conjunto de instabilidades sociais e políticas que pode impactar profundamente também a economia global. Isso é uma coisa que a gente tem que olhar de muito perto, porque o que está se aprontando é uma recessão global, estrutural. Quando você tem uma recessão econômica num sistema que só funciona com crescimento econômico, isso, infelizmente, gera exclusão. Você tem um sistema que é cada vez menos inclusivo e que vai excluir, gerar mais desigualdades sociais, mais violência, mais situações de vulnerabilidades. Isso é o que está acontecendo. E isso cria primavera árabes, cria revoltas, cria um conjunto de instabilidades sociais e políticas que são também catastróficas para a estabilidade do sistema como um todo, desse crescimento econômico que ainda está sendo vendido como uma coisa atendível, né, para as próximas décadas. Então, isso, na verdade, os choques sociais e políticos, entre aspas, vão ser muito mais impactantes para a gente que essa descida energética junto com a degradação dos ecossistemas naturais. Aí a gente chega até o último motivo, né, número 4, que é uma questão que é assim, o Victor falou, eu falei um pouco, né, a gente tem um sistema viciado ao crescimento econômico. Parece que o software, né, todo nossa matriz atual é baseado no crescimento, né? Porque é tudo uma lógica ligada a um investimento, né? O investidor investe, ele vai querer ter um retorno maior com o investimento, então a economia tem que crescer, as pessoas vão querer contratar uma dívida e vão ter que ter um crescimento econômico para poder devolver essa dívida. Então, todo o sistema atual é baseado no crescimento econômico. E o que está acontecendo hoje é que os estados, para manter essa situação e sair da recessão, eles contratam dívida, a gente tem hoje em dia uma explosão da dívida, tanto no setor público como no setor privado. Então, é realmente uma criação de dinheiro a partir do nada.
o dinheiro, né, é criado a partir de um banco central, de um banco, né, não é ligado à energia, né? Você cria bilhões e bilhões de dívida na verdade, um dinheiro que nunca vamos conseguir se devolver porque não tem energia suficiente no planeta para poder gerar riqueza e devolver essa dívida exponencial que está crescendo. Porque a gente tem que pensar que qual que é o lastro do dinheiro, né? O dinheiro é baseado no quê? Porque até a década de 70, quando teve a crise do dólar, que foi instaurado o petrodólar, né? O dólar baseado no petróleo, o dinheiro ele era lastreado em ouro, né? Então os bancos eles eram obrigados a ter, mesmo que era fracionado já, né? Já nessa época, então eles tinham que ter uma quantidade de ouro para garantir os créditos que eles estavam dando para as pessoas. Mas a partir da década de 70, o dinheiro ele ficou totalmente virtual, ele não é mais lastreado em nada, ele é simplesmente dinheiro e o que vale ele vale outro dele. Né, o banco garante que R$1 vale R$1, $1 vale $1, ele não está mais conectado a nada. E na hora que você desconecta o dinheiro, porque o que é dinheiro? É uma convenção social, todos nós acreditamos que ele vale alguma coisa. E ele vale um trabalho futuro. Isso, ele vale energia. Então o dinheiro nada mais é do que ele é uma promessa de energia. Então o dinheiro ele é como se fosse um título de dívida de uma energia que vai existir no futuro. Só que se não vai existir energia suficiente para pagar o dinheiro que está em circulação hoje, ele acaba se tornando uma grande bolha de uma dívida que não vai conseguir ser paga. Porque cada vez mais você tem mais dívida pública e mais dívida privada, que hoje a gente tem um abismo assim, né, de dívida pública e privada depois da crise de 2008 e depois agora da Covid. Principalmente 2008 acelerou de maneira exponencial. Nunca se criou tanta dívida, nunca se imprimiu tanto dinheiro para tentar manter essa lógica que não é sustentável. E vai chegar um momento em que, se essa bolha ela estoura de diversas maneiras, de acordo com todas essas análises conjunturais de menos energia disponível, mais instabilidade climática, e isso criando, né, mais desigualdade social, mais tendência a tensões geopolíticas, tensões locais, isso pode criar uma desacreditação do dinheiro, porque se a partir do momento em que a inflação fica tão alta e o dinheiro começa a simplesmente perder o seu valor, o dinheiro não vale nada. Se não tem energia suficiente para as pessoas acreditarem que aquele pedaço de papel ou aquele número no teu celular ou na tua conta de banco vale alguma coisa para você conseguir transformar isso em economia real, em comida, em material de construção, em serviços, aí você tem um grande problema. É um outro aspecto, né, que a gente estava falando da questão do crescimento exponencial das dívidas, né, que é esse dinheiro que é criado a partir do nada, né, pelos bancos centrais e os bancos privados também. Um outro aspecto que está acontecendo nessa bolha, né, que a partir dos anos 80, com o neoliberalismo, né, a gente começou a ter uma economia puramente especulativa, né, teve uma liberalização total do setor do mundo financeiro, e hoje você tem muito dinheiro criado a partir de uma especulação, de uma economia cassino, né. Isso é uma coisa muito louca, você vê tipo, a quantidade de dinheiro criada a partir só de uma especulação. Isso realmente é uma criação de dinheiro totalmente desconectado da economia real, ou seja, desconectado da produção industrial, produção agrícola, extração de energia, tudo isso é economia real, né? E a gente vê hoje em dia essa grande desconexão que começou nos anos 80 e que só está indo embora de maneira cada vez mais acelerada, né, da economia especulativa com a economia real. Enfim, a gente tem então esse dobro processo, né, tipo, da dívida, da economia especulativa, e chega no momento, tem essa frase em inglês bem famosa, que é too big to fail. Too big to fail. O sistema é grande demais para poder colapsar, para poder, né, não vai acontecer. Os bancos são grandes demais para poder, você viu, né, Lehman Brothers, né, em 2008, um banco que faliu, né, um isso banco já faliu aconteceu. E o Estado foi lá e salvou eles, porque não tem como parar. Agora, na China, a construtora lá que Evergrande. A mesma coisa. Eles estão num processo de falência e a China vai salvar eles de alguma maneira, porque não tem como parar essa máquina. Mas chega no momento que o too big to fail chega too big to save, né? Tipo, a sistema tá, tipo, o problema cresceu demais para poder ser salvo de uma certa forma, né? Hoje em dia chega num momento que, tipo, não vai dar mais para salvar esse sistema, né? Tipo, realmente, assim, o too big to fail se torna too big to save. E isso é uma mudança de paradigma que muita gente fala realmente, assim, tipo, muitos cientistas e pesquisadores
nas próximas 2 décadas não vai ter como manter esse sistema. Realmente, a gente está chegando por cima, né, de vários pontos de ruptura, de vários limites a não ser ultrapassados. Essa mega sistema de criação do dinheiro a partir do nada, numa economia baseada no crescimento econômico infinito, num planeta infinito, vai chegar a ter o seu fim. Pensando nisso, né, a gente está falando aí, né, desde o começo, entre 2020 e 2040, nos próximos 20 anos, a gente está sempre falando desse período de tempo aí até 2050, e aí eu acho que é interessante a gente pensar, né, porque a gente cresceu, viveu, nasceu dentro dessa sociedade, dessa bolha, né, o pesquisador, o Nate Higgins, ele fala sobre o carbon pulse, né, o pulso de carbono, que é, se você olhar num gráfico da história da humanidade, quando que a gente começou a consumir energia fóssil, né, e agora chegando no pico de extração de muitas dessas energias, que a gente teve uma subida muito exponencial e muito atenuada, e a gente vai ter uma descida muito atenuada também. E que isso forma um pulso, né, de carbono acumulado, porque todas essas energias são energia do Sol armazenada por milhões de anos debaixo da Terra. Né? Da fotossíntese, né, de plantas que depois fossilizaram. Se fossilizaram e viraram essa energia condensada abundante. Petróleo, gás e carvão. Então, vira um pulso de carbono. E a gente nasceu durante esse pulso. E aí a gente criou toda a nossa perspectiva de vida, né, de pessoal. Pensa em tudo que, desde quando você era pequeno, em tudo que você sonhou ser quando crescer, né? Fazer uma faculdade, estudar, trabalhar, ter um carro, ter uma casa, construir uma família, viajar, ter coisas. E esse imaginário ele foi construído dentro dessa lógica de uma disponibilidade energética muito grande. Aí a gente se pergunta, será que a gente vai ter, nessa perspectiva de nos próximos 20 anos, a gente está vivendo tudo isso? Será que essa história que a gente contou para nós mesmos, assim, desde quando a gente era pequeno, será que ela faz sentido? Será que a gente vai conseguir fazer ou viver a vida que nossos avós ou nossos pais viveram? E a resposta é muito provavelmente não. Então, quando a gente fala de crenças a abandonar, é meio que sobre isso, sobre que história a gente quer contar para nós mesmos, de como a gente quer viver dentro desse contexto global, de mundo, de vida, que vai ser completamente diferente do que as nossas gerações passadas recentes viveram. E chega até essa questão, né? Tipo, a gente tá falando de tudo isso, mas qual o impacto sobre mim, né? Tipo, o que isso vai mudar na minha vida, né? Estamos falando de um decrescimento econômico global esforçado, né? Que vai acontecer... Quer a gente queira, quer a gente não queira. É a lei da termodinâmica, né? Tipo, não vai ter como manter esse sistema crescer exponencialmente de maneira infinita, assim. Então, essa perspectiva de um decrescimento econômico esforçado mexe com todas as nossas perspectivas pessoais. Plano de carreira, né? Lugar de vida. A gente vai ter que repensar profundamente aonde a gente quer morar, qual tipo de trabalho a gente quer fazer, qual vai ser o nosso tipo de consumo. Isso nos esforça a gente rever totalmente planos pessoais que vão se tornar insustentáveis e vão ser impossibilitados, vão ser profundamente impactados pela conjuntura global que está mudando muito rápido, né? Se a gente for olhar tudo o que aconteceu, por exemplo, desde 2019, a gente já está num processo, né, de colapso, de mudança de paradigma, e está tudo acontecendo muito mais rápido até do que algumas pessoas imaginavam. Pelo menos quando pessoalmente comecei a estudar esse tema em 2016, não pensava que ia chegar tão rápido esse acúmulo de crise, de acontecimentos assim, uma escala global e com um efeito, né, de retroalimentação tão forte e que impacta diretamente a nossa vida. Olhando, por exemplo, essa questão da inflação atual. Até quando a gente iniciou os trabalhos da ONG Rizomar em 2019, a gente começou a dar oficinas, né, sobre tudo isso, né, sobre essa conjuntura global. E muitas pessoas falavam que a gente era pessimista, que a gente era cavaleiro do apocalipse. E a gente até desenvolveu um jogo de cartas para falar sobre esse tema, né, de uma forma mais lúdica, mais dinâmica, etc. Até um alô, um salve aí para quem tá nos ouvindo que já jogou o jogo de cartas Colapso e já participou das nossas oficinas. E muitas vezes as pessoas elas nos questionavam, falavam, mas será que vai ser assim? Não sei o quê. De longe, nossa pretensão não a gente não tá fazendo previsão de nada, a gente não sabe de nada e a gente não tem como dizer o que vai acontecer, mas a gente tem como perceber que tá tudo tão interligado, e tão conectado e tão embrenhado que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo.
e a gente não tem como prever o que vai estourar primeiro. Quais vão ser os tipping points? Quais vão ser os pontos de ruptura que a gente vai enfrentar e como que isso vai se desenrolar. Porque isso acontece de uma maneira muito interligada e, de certa forma, caótica, vamos dizer assim. Então, não é da nossa intenção prever nada, mas sim, desde que a gente começou a falar sobre isso e dar oficinas e conversar com as pessoas, muitas vezes nos chamavam de pessimista, e depois, né, que começou a pandemia da Covid-19, que é um resultado da degradação ambiental, um efeito indireto, né, da exploração de áreas antes intocadas, né, de desflorestamento, de desmatamento. Então, quando começou já a pandemia, muitas pessoas nos mandaram mensagem, pessoas que já fizeram oficinas com a gente, falando, nossa, bem que vocês estavam falando sobre isso, etc. E a gente vê que tudo tende a ficar cada vez mais complicado a partir, né, de uma coisa que acontece que não estava necessariamente no radar. Então a gente não tem como prever nada, mas a gente sabe que a gente conjunturalmente está vivendo isso, e a tendência é que as coisas fiquem mais complexas. E dentro dessa perspectiva, muito do que o Jerome começou a falar agora é, dentro dessa narrativa, que história a gente quer contar para nós mesmos, né? Que história que a gente enxerga ser possível dentro desse futuro, que faça sentido nessa conjuntura. O que a gente pode começar a pensar em fazer, o que a gente pode começar a pensar em mudar, o que a gente pode começar a pensar em se dedicar mais e colocar a nossa energia que faça sentido nesse futuro instável. E chega a ter essa provocação, né? Tipo, finalmente, quais vão ser os novos ricos, né? Numa perspectiva onde o dinheiro está perdendo valor, onde você tem uma instabilidade crescente, e chega a ter essa questão, né? Tipo, qual tipos de capitais a gente tem que pensar? Porque, querendo ou não, todos nós temos essa intuição, né? Temos que acumular dinheiro para poder ter segurança, né? Porque todo mundo está nessa perspectiva de chegar até a propriedade privada, para não poder pagar mais aluguel, né? A gente está nessa correria, né, de acúmulo de dinheiro para poder ter uma certa qualidade de vida, né? Mas hoje, no mundo que está se aprontando cada vez mais, a gente tem que pensar em outro tipo de capital, além do dinheiro, né? De capital social, né? Nossas habilidades, assim, nossa capacidade de autonomia, né? Que seja alimentar, hídrica, energética, saber fazer sua própria casa, saber armazenar sementes. Acho que são pequenas coisas que a gente tem que devagarinho, né, reaprender. Não adianta também querer do dia para o outro comprar um monte de brinquedos, né, de coisas de sobrevivencialista e de brincar, né, de sobreviver no mato sem nada. Acho que é um processo, né, que tem que começar a acontecer na cabeça das pessoas, e a gente tem que lembrar uma coisa: a autonomia, ela é só possível graças a coletivos, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, a capacidade de autonomia é totalmente correlacionada à nossa capacidade de cooperar, coisa que a nossa sociedade industrial nos roubou, né? Numa sociedade de abundância, né, não precisamos mais dos outros, da ajuda mútua. Só basta ter o dinheiro e fazer as compras no supermercado. Então, a gente não precisa mais de conhecer os nossos vizinhos, de interagir com as pessoas que moram perto da gente, e, de forma geral, nos laços, né, de ajuda mútua que sempre existiram na história da humanidade. É só a gente enxergar um pouco, né, das comunidades, né? Quando a gente fala de comunidades, a gente pensa muito, tem comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, indígenas, e tem comunidades, quando você fala de comunidades periféricas dos grandes centros urbanos, que nada mais são quando você tem menos recurso disponível, as pessoas, elas são obrigadas a se ajudar e viver de maneira mais comunitária. Então, dentro de uma lógica capitalista, individualista, onde cada um pensa no seu acúmulo para garantir a sua segurança, você vai se isolando cada vez mais sozinho. Você vai sendo empurrado cada vez mais a agir só por você. Escassez. É a lógica da escassez. Eu peço minha comida pelo iFood, eu trabalho da minha casa, eu faço home office, eu acumulo dinheiro na minha conta para conseguir minha segurança e meu bem-estar. Mas a partir do momento que você vai para ambientes onde você tem menos disponibilidade de recursos disponível, as pessoas, elas se veem cada vez mais obrigadas a agir em coletivo, a agir de forma coletiva, a ter autonomia, a se ajudar e a criar laços de ajuda mútua. A partir do momento em que o sistema econômico vigente, ele não garante mais essa segurança, vale muito mais você
ter boas relações com as pessoas que estão na sua volta, de você saber que você vai ter um suporte se você passar por alguma dificuldade, de você saber se virar ou saber fazer coisas junto com as pessoas e não depender de grandes sistemas estruturais totalmente estratificados para conseguir sua água, conseguir sua comida, conseguir fazer suas coisas. Sim. E isso representa uma capacidade de riqueza muito maior dentro desse futuro de instabilidade do que ter dinheiro na conta. E a gente está falando de tudo isso também numa perspectiva, né, de uma degradação acelerada do estado de bem-estar. Se a gente está falando de ajuda mútua, de autonomia local e de recreação de laços, né, com vizinhança, com essa questão comunitária, porque a gente também acredita que o Estado, a lógica do Estado atual é totalmente bloqueada nessa lógica de crescimento. Inclusive, né, no discurso da esquerda brasileira atual, né, que está presa numa lógica produtivista, extrativista, de crescimento, desenvolvimentista, é muito difícil você ultrapassar essa lógica. Isso é válido para qualquer esquerda também, que a gente está observando também na Europa. Tem um pouquinho agora de crítica dentro da própria esquerda, né, a relação com isso, mas é muito difícil de sair da Matrix, né, digamos assim, porque tá todo mundo bloqueado sobre essa questão que a gente já falou, né? Você não ouve nenhum político falando que a gente tem que se preparar para diminuir ou decrescer a economia. Todos os políticos, vai votar para ele. Ninguém vota num político que fala que a economia tem que diminuir. Então a questão é de antecipar, tipo, o decrescimento, a gente chega ele como uma coisa irreversível. Então é bom já se preparar sem esperar muita coisa também do Estado, porque infelizmente o Estado é bloqueado por causa dessa matrix, né, ligado ao crescimento, à crença do crescimento ilimitado. Mas o Estado ainda, hoje, ele fornece o mínimo para muita gente sobreviver. Então, a gente não está falando que o Estado é ruim, mas a gente está falando que ele está bloqueado para pensar dentro dessa lógica, dessa conjuntura. Isso até vai ser um papo para um futuro episódio, né, de ver qual poderia ser o papel do Estado, de forma geral, além do Estado, do poder público, dentro dessa perspectiva de colapso. Porque, querendo ou não adianta também acreditar que a gente vai conseguir lidar com os desafios, né, do século XXI só com comunidades locais. A gente vai precisar também de trabalhar essa questão de políticas públicas, talvez numa escala mais regional, territorial, e não necessariamente estadual ou internacional, porque realmente o Estado é um ator-chave dentro de qualquer mudança, né, de transição local, pensando também numa resiliência coletiva, que não seja só umas bolhas de pessoas que têm recursos para fazer a transição, por exemplo, e se mudar para o campo, né? Então tem que ser uma resiliência sistêmica e coletiva, e isso sem um Estado é muito difícil. Então, sem um poder público, digamos assim, não necessariamente a figura de um Estado centralizado, totalmente submisso, né, ao mercado financeiro, ao capital de forma geral. Bom, é toda essa reflexão que a gente tem que começar até. E você vê na realidade brasileira, onde você tem muitas comunidades vulneráveis, as pessoas não esperaram isso, né? As pessoas já estão se ajudando, já estão fazendo. Tem essa cultura de mutirão, de ajuda mútua, de trocas, que é uma coisa que a gente vai ter que realmente desenvolver novas habilidades para realmente conseguir cooperar mais numa escala local, porque isso é o futuro. E é uma reflexão que a gente traz também, né, dentro dessa perspectiva de decrescimento e de recessão estrutural prolongada, da instabilidade dos grandes centros urbanos, né, que são lugares que concentram, né, muitas tensões, né, sociais, e geralmente são os primeiros lugares a estourar, digamos assim, né, de ter crises, né, sociais e tudo mais, onde você tem mais violência e situação de injustiças, né, de tensões. Então realmente a perspectiva de também conseguir criar um impacto local é muito mais fácil numa área rural que numa grande metrópole, né? Então isso é um pouco essa questão que a gente está falando dentro dessa perspectiva, né, de decrescimento esforçado global para as próximas décadas, de se desconectar da mega máquina, ou seja, da metrópole, das metrópoles, né, de tentar ser menos dependente do sistema para poder manter suas funções vitais, tipo moradia, água, transporte, comida. E, ao mesmo tempo, a gente tem que se desconectar desse sistema industrial, dessa mega máquina, e se reconectar localmente com o nosso território de vida, na nossa biorregião. Então é um duplo processo que tem que acontecer de maneira simultânea, de desconexão do sistema macro e de reconexão com o sistema micro, que é o nosso território de vida, nossa vizinhança, ou nossa biorregião, nossa base hidrográfica, o lugar onde a gente vive, né? Isso é muito interessante, de a gente pensar, né,
onde você mora, você conhece a história do seu lugar? Você sabe quais eram as comunidades que viviam antes aí? O modo de vida o modo de vida existia. o modo de vida que as pessoas tinham há 50 anos, há 100 anos atrás, nesse lugar onde você vive. Você sabe o nome dos seus vizinhos? Você sabe o nome da fauna e da flora básica nativa que vivia aí onde você está? Muito provavelmente, se você fosse listar todas essas coisas, acredito que vai ser muito pouco que você sabe do seu lugar onde você está hoje, se você está numa grande cidade. E o convite que a gente faz a partir dessa crença abandonada do fim do crescimento econômico é se faz sentido manter essa lógica que está sendo vivida hoje. E eu acho que uma outra coisa também, que a gente estava falando, né, dessa questão, né, das mudanças pessoais, a gente está falando então do tipo de consumo, né, de capacidade também a gente ter um outro modo de vida que proporciona mais autonomia e resiliência, mais cooperação com o território, né, que seja através, né, nossa atuação profissional, nos seus laços sociais e tudo mais. E para concluir, acho que a gente sempre enxerga esse decrescimento econômico forçado que vai acontecer como uma benção de uma certa forma. Por quê? Porque no final das contas, o crescimento econômico que os políticos, os empresários sempre vê como uma solução, tem que ter crescimento econômico para gerar emprego, para fazer política pública, para fazer estrada, para desenvolver o país. Na verdade, a gente tem que inverter a lógica. O crescimento econômico é o problema. É a fonte de todos os problemas de esgotamentos psicológicos, de esgotamento dos ecossistemas naturais, de caos climático. Então, o problema é o crescimento econômico. E se esse crescimento econômico predatório, destruidor, vai parar e decrescer, vai ser um alívio para todo um lado, né, que não depende, que não é beneficiado pelo sistema econômico, né? Então, para os seres vivos não humanos, para a fauna e a flora, os ecossistemas naturais, os recursos hídricos. A queda, por exemplo, da União Soviética, que aconteceu nos anos 90, onde você teve uma queda da produção industrial ligada ao colapso no sistema, né, na época, né, da transição para a União Soviética para a Federação da Rússia e tudo mais, foi muito benéfico para os ecossistemas naturais. Você teve efeitos indiretos muito benéficos para a natureza das regiões onde aconteceu um colapso econômico, né, digamos assim. Então, em termos de qualidade de vida, uma situação de decrescimento econômico, a gente estava falando dessa questão do problema da recessão, que cria mais desigualdades e mais exclusão. Mas também uma conjuntura de recessão pode gerar mais qualidade de vida e mais sustentabilidade, digamos assim, futura, né? Porque o sistema, na verdade, ele, mesmo sem os limites físicos, né, dos ecossistemas naturais e da disponibilidade energética, o sistema teria que decrescer. Porque o planeta não tem como, né, manter esse sistema de forma infinita. Então, né? O esgotamento ele é sistêmico e o crescimento econômico, na verdade, é uma coisa desejável, praticamente. Né? A gente tem muita gente dentro do movimento ecologista, assim, por exemplo, do movimento Deep Green Resistance nos Estados Unidos, que as pessoas acreditam muito no esforço de fazer o sistema quebrar o quanto antes, porque mais a gente vai continuando nessa lógica de crescimento econômico, mas os danos humanos e ambientais serão catastróficos e irreversíveis. Então, na verdade, quando o sistema for quebrar antes, melhor vai ser, digamos assim, para o resto do planeta, a saúde da vida de forma geral no planeta. Isso é uma perspectiva que a gente enxerga também de todas as oportunidades de transição sistêmica que esse decrescimento esforçado vai gerar, né, nas pessoas. A gente vê possibilidade de bifurcação, né, de vida pessoal, de pessoas que conseguem melhorar a qualidade de vida delas, mesmo ganhando muito menos dinheiro, por exemplo, fazendo uma transição para o campo, ter uma vida mais comunitária, mais local, mais simples. Talvez a pessoa tenha muito mais tempo disponível, tem muito mais, como dizer, uma vida espiritual totalmente renovada, enfim, mais prazeres cotidianos ligado ao fato de poder comer seus próprios alimentos, mais relações sociais. A gente se nutre das relações sociais, né? O ser humano não foi feito, digamos assim, para viver sozinho em apartamento, na frente do computador 10 horas por dia. Isso é uma vida inumana, né? O sedentarismo ligado à Revolução Industrial, né, que é totalmente ruim até para o nosso corpo, né? Na sua fisionomia não é feito para isso. Então, somos bípedes que foram feitos para caminhar, né? A gente viveu milhares de anos, a gente evoluiu milhares de anos caminhando.
né? Como gastando nômades, energia com o nosso corpo, gastando né? energia com o nosso corpo, não ficando sentado na frente de um computador. Tá, e o que eu posso fazer com isso, né? Tipo, tá, a gente jogou uma merda no ventilador e agora a gente vai tentar limpar um pouquinho no sentido de o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Quais são esses passos de lado? Daí eu acho que a gente pode trazer um pouco, inclusive, da nossa trajetória pessoal, do que a gente tem feito, ou do que a gente acha que faz sentido fazer, né? E se isso fizer sentido para você, ótimo, mas existem muitas maneiras de você fazer isso. A gente não tá aqui falando que é só isso que pode fazer sentido, ou só isso que é isso é uma das opções, né, para quem quer dar esse passo de lado. Mas, por exemplo, hoje a gente mora na área rural de uma cidade de 17 mil habitantes do sul de Minas. Através da ONG, a gente tem assessorado a formação de associações socioambientais agrícolas como incubadoras de projetos locais. Então, a gente mora na área rural, a gente tem uma pequena produção de alimento, do que a gente come, a gente tem uma relação direta com a produção de alimento que a gente come. A gente capta nossa própria água. A gente capta a nossa própria água, a gente cuida, né, de reservas, a gente auxilia aí projetos, né, de corredores ecológicos, a gente está diretamente em contato com o poder público. Numa cidade pequena é muito fácil de você conversar com o vereador, de você ir na prefeitura, de você conversar com o prefeito. Então, a sua capacidade de influenciar o que está acontecendo no seu entorno é muito maior. A gente está criando, né, uma rede de laços comunitários com os nossos vizinhos, indo na casa deles, ajudando eles a fazer coisas, troca de informações, trocas de ideias, né, aprendendo muito das coisas que a gente desaprendeu. Então, nesse exato momento, a gente está numa construção que a gente que fez, como, né, uma experimentação de como é que criar o seu habitat, que era uma coisa que até muito pouco tempo era muito comum das pessoas saberem, né, construir a sua própria casa, consertar suas próprias coisas, e devagarinho a gente vai investindo, né, nesses outros capitais que o Jerome estava falando, que não necessariamente são nessa lógica de acumulação econômica, né? Como que a gente consegue trabalhar cada vez menos para ganhar dinheiro e trabalhar cada vez mais para investir nessas múltiplas outras áreas da vida, né? De ter tempo no final de tarde andar e subir a montanha, e contemplar a natureza e ver o pôr do sol e enxergar longe, né? Tipo, na cidade a gente fica bloqueado com muros de concreto e prédios e barulho e poluição visual e sonora, e a gente esquece que seres humanos na Terra, a gente viu a maior parte da nossa vida andando e enxergando longe e trabalhando, né, com o nosso olhar distante, enxergando o horizonte e sentindo cheiros e aromas e pegando fruta do pé. E estimular isso, de certa forma, é uma forma de investimento. É uma forma de investimento para esse futuro que é muito mais incerto do que a gente imagina. Sim, aí a gente não quer também cair numa romantização, né, do que seria uma vida no campo e tudo mais, mas a gente tenta ter um olhar muito pragmático. Uma recessão econômica acelerada e um decrescimento econômico morando na cidade vai ser muito desagradável. Sozinho no apartamento, gastando R$4.000 só para cumprir suas funções básicas, né? Com R$2.000, morando numa área rural do Brasil, de maneira um pouco comunitária, né? Sobra dinheiro. Então é uma questão muito pragmática, assim. É mais fácil viver com pouco, de forma mais comunitária, necessariamente 100% comunitária, de forma mais comunitária numa área rural, onde você consegue alcançar um mínimo de autonomia. Necessariamente uma autonomia integral. Isso é impossível também, né? Mas buscando uma economia básica sobre suas funções vitais, que é tipo teto, água, alimento, né? Então, acho que é tudo uma questão, né, de ver aonde que vai fazer sentido viver numa perspectiva de decrescimento econômico acelerado. E isso é uma questão que a gente tem que se fazer, é um processo, assim, né? A gente sabe que não temos a solução para isso, né? A gente não acredita que vai ser possível evitar esse decrescimento econômico, que a gente pode chamar de colapso, né, de uma certa forma, mas é possível, pelo menos, viver isso de maneira menos desagradável possível, falando de uma perspectiva de viver melhor. De uma certa forma, o dinheiro atrapalha. Porque quando você tem dinheiro, você não precisa dos outros. Só basta consumir. A questão é uma coisa paradoxal, que a gente pode ir discutindo em um outro episódio, né? Mas como que o fato de você ter menos recurso econômico te esforça a você criar laços com as pessoas, cooperar, e de uma certa forma melhorar a sua qualidade de vida.
Enfim, é todo um jogo, né, que tem que fazer, porque ainda mesmo assim é sempre importante ter reservas. A gente não tá falando, né, de uma perspectiva que tem que abdicar de tudo e virar monge. Sacar todo o dinheiro que tiver e a vida vai ser mais fácil assim. Mas é uma lógica de, tipo, isso, assim, querer ter metas de crescimento de salário, eu quero ganhar 10 mil reais daqui 5 anos. Tudo isso, no final das contas, será que o que isso vai te trazer? Será que isso não vai te atrapalhar mais que te ajudar? Né, numa perspectiva, né, de inflação, de estabilidade, enfim, e todos os problemas também que a vida urbana, individualista, de consumo causa sobre a nossa saúde mental. Então, é uma transição sistêmica, né, que a gente está falando não só de lugar de vida, a gente está falando de modo de consumo, de modo de produzir, de modo de se relacionar com as pessoas, a maneira também de a gente viver o dia a dia, que esse decrescimento proporciona em cada um de nós. É por isso que a gente enxerga ele também, não só como uma tragédia, porque de uma certa forma é também uma tragédia social, mas como uma oportunidade de mudança, de transformação benéfica para a gente. Eu acho que é isso, pessoal. O nosso episódio está chegando ao fim. A gente queria agradecer mais uma vez a toda a equipe da Rizomar, o pessoal da comunicação, Marta, Aline, agradecer o Nick, que está nos ajudando aí a produção desse podcast. E se você gostou do nosso papo, por favor, dá o seu like, 5 estrelas, segue nosso canal, segue aí em na rede que você estiver usando, Apple Podcasts, Google, Spotify. Não deixe de se inscrever também no nosso canal no YouTube, que a gente tem muito material sobre a ONG, que a gente não vai tratar aqui no café. E a gente vai ficando por aqui. Nosso próximo episódio é sobre biorregionalismo, junto com a Juliana Diniz, do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo. Fiquem ligados que a gente deve lançar ele muito em breve. Um abração aí para todo mundo. Valeu, gente. Até a próxima.